Ao longo da história da humanidade, o modelo de família foi sendo gradualmente alterado por uma série de fatores. Talvez o mais relevante tenha sido a influência da religião sobre o casamento. Predominantemente patriarcal, o chefe da família, historicamente, teve o controle da casa, definindo o destino não somente da esposa, mas também o dos filhos. Um modelo que, para a sociedade moderna, está cada vez mais ultrapassado. A gestão compartilhada do lar chegou com a ascensão da mulher ao mercado de trabalho e em função da luta pela igualdade de gênero. Mas os modelos vão além e incluem relações homoafetivas, união estável sem a consagração do matrimônio, entre outras formas de convivência. No geral, ainda há muito conservadorismo e essa cobrança chega inclusive ao campo da política, onde candidatos fazem questão de mostrar que constituíram famílias com esposa e filhos dentro dos padrões exigidos pela sociedade. O que dizer dessas posturas? Qual a visão da Igreja sobre os novos modelos de família? Por que tantas pessoas se divorciam? O que esperar do casamento? Para debater o tema, convidamos Alex de Jesus, sociólogo e professor do Departamento de Antropologia da UFPE. Padre José Severino Arruda, da paróquia São Judas Tadeu, em Cajueiro. Convidamos também a professora Fernanda Capibaribe, do Departamento de Comunicação da UFPE, mas até agora ela não compareceu. Lembramos que você pode participar do programa através do WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 98830 7098. O programa também pode ser acompanhado em tempo real pela internet através do endereço eletrônico www.ufpe.br/NTVRU. Bem, sejam bem-vindos para a gente conversar. Acho que seria interessante, né, começarmos o programa com algumas definições. Existe uma definição jurídica que está na Constituição brasileira, né, sobre família, mas existem também conceitos que são éticos, que são morais e que são religiosos. Então, assim, eu passo a palavra, se o padre quiser, que preferiu ser chamado de Bill de Arruda. De Arruda, é padre Bill de Arruda. Bill de Arruda, tá? Então, o padre Bill de Arruda vai começar a falar sobre essa sua ideia de família. É uma alegria extraordinária estar aqui, o ilustre professor Alex, para uma reflexão que com certeza vai nos enriquecer quem está em casa, porque é um tema extraordinário a questão da família. Como o senhor já ventilou aí, aquele conceito extraordinário da família que está na Carta da Primavera, no artigo 226, família base da sociedade, tem especial proteção do Estado. No decorrer do programa, com certeza, vamos refletir sobre isso. Mas em relação ao conceito de família na visão teológica, a Igreja ela é patente, a Igreja ela é clara e sempre defendeu a família e sempre vai defender, porque família equilibrada é sinônimo também de sociedade equilibrada. E a Igreja colocou em um dos seus documentos do Concílio Vaticano II, um documento titânico, grande, chamado de Constituição, a Constituição Lumen Gentium, Luz dos Povos, e definiu a família como igreja doméstica. Mas por que definiu a família como igreja doméstica? Porque é justamente na família onde o ser nasce e aprende aquilo que não se aprende em outro lugar, que é justamente o amor familiar, o amor materno, o amor paterno nos laços familiares. Então, a família é de uma importância capital, porque é o primeiro grupo social. E se você pode, com certeza, o nosso professor de antropologia vai nos enriquecer. O primeiro grupo, aquele grupo que, a partir daquele momento, outros vieram, porque, às vezes, alguns se confundem. O Estado não é anterior à família. É o contrário, a família é anterior, o Estado é posterior à família. E por isso que o Estado tem a obrigação de zelar, de cuidar desse grupo extraordinário, que é onde o ser encontra o verdadeiro amor. É interessante que a ONU, Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, lá proclamada, acredito, se não estou equivocado, em 1949, 48, lá no artigo 16, ela é bem patente, é bem clara, quando diz que a família é o núcleo natural e fundamental para a sociedade.
É uma coisa extraordinária. Então vamos para Alex, né? Vamos tentar chegar a esse núcleo dentro desse núcleo. Não é? Então, que é que determina, e depois a gente vai polemizar quando partir para aquela discussão. A família, ela é a união de homem e mulher, ou a família ela pode ter várias outras atribuições. Mas aí isso vai acontecer ao longo do debate. É com você, Alex. A característica problemática da atualidade é justamente vamos dizer assim, a inflação do conceito de família, né? Temos um conjunto grande de conceitos e isso em determinado momento ficou, né, com mais exclusividade para a igreja. O Estado também, em determinado momento, pôde, né, oferecer determinados conceitos de família. Hoje nós temos um conjunto de disciplinas, que são as disciplinas das ciências humanas, que não apenas produzem conceitos diferentes de família, mas usam a família, inclusive, metodologicamente, como análise do social. Então, a antropologia é uma disciplina que usa a família para reconstituir o tecido inteiro de uma sociedade, né? Em geral, sociedades não ocidentais. Agora, um risco que a gente corre quando a gente começa, né, pensando historicamente os conceitos de família, é talvez confundir os acidentes da família, né, os acidentes históricos, o modo como ela se configurou, os arranjos familiares, com a função específica da família, que eu acho que é algo que a gente precisa deixar mais esclarecido. E no caso de nós humanos, o que me parece fundamental na família é que durante parte significativa da nossa experiência com o mundo, nós estamos despreparados para lidar com o mundo. O mundo aparece para nós como recurso e também como perigo, né? E a família é a primeira força social, né, que se coloca como anteparo entre nós e o mundo, né? E esse anteparo não nos garante apenas uma experiência de conforto material, mas também produz um elemento afetivo. Então, ao longo da história, todo agrupamento social que fez essa função de anteparo entre o indivíduo e o mundo, né, permitindo com que ele pudesse tomar desse mundo recurso e vamos dizer, se desviar de perigos, cumprir uma função familiar, né? E todo o resto, a família tradicional, a família mosaico, que é uma família muito característica de hoje, são acidentes dessa experiência fundamental, né? Talvez passa despercebido que a família é um fato social, e além disso é anterior a mim, e algo coercitivo, porque eu não pedi para nascer na minha família, eu nasci naquela família, eu não tive escolhas. Então esse fato, além de ser um fato externo, é um fato coercitivo, porque você não tem um livre-arbítrio para escolher em que família eu vou nascer. Isso na visão antropológica é uma coisa muito séria, né? Vamos dar um salto lá para trás e entender assim, o surgimento da família, né? Para a Igreja Católica tem a versão de Adão e Eva, que teriam constituído, no caso, a primeira família, né? Com a permissão, inclusive, para incestos e tudo mais. Então, como é que essa coisa foi evoluindo e até onde essa presença do homem-chefe que caracterizou as famílias essencialmente patriarcais ao longo do tempo, isso acaba tendo um peso, inclusive, na questão de gênero. É interessante essa questão teológica, isso é uma questão bíblica, né? Como o senhor já ventilou lá no livro do Gênesis da criação, de Eva e Adão, os nossos primeiros pais, vamos assim dizer. A partir dali cria-se a figura do homem, aquele que domina, aquele que governa a família. Mas isso não é, inclusive lá no livro do Gênesis, no capítulo 2, tem aquela história extraordinária que o pai deixará a sua parentela, a sua família vai se unir à sua mulher e vai construir uma nova família. Mas essa questão da família patriarcal veio muito até nós, aos tempos odiernos. Porque a questão da família, do poder familiar, ela só foi transformada a partir da Constituição de 88. Porque lá está, quando se fala do coração da Constituição, segundo os constitucionalistas, do artigo 226 ao 230, em seguida os direitos indígenas, que foram colocados graças ao esforço da CNBB, na época da Constituinte, lá está bem claro. A partir deste marco de 88, a família, o homem manda na família e a mulher também manda na família. Se o homem manda 1 metro, a mulher manda 1 metro na família. Quer dizer, foi um tempo muito longo,
até a nossa história, para ver essa questão da figura do pai, a figura do homem que mandava na família. E só houve uma ruptura, realmente, em relação ao Estado com o advento da Constituição de 88. Quer dizer, um fato bem recente. E a Constituição é bem clara em relação a isso. Não, agora, a partir desta norma geral, se o homem manda 1 metro, a mulher também manda 1 metro. E as celeumas familiares, o Estado tenta dirimir. É assim que... Alex, eu acho que a gente poderia segurar um pouco essa discussão ainda sobre esse mando, né, sobre esse comando, sobre essa liderança, né, do lar, homem, mulher, e mais na frente a gente faz aquela abertura, né, porque eu acho que se a gente trouxer já agora a discussão das diferentes formas de constituição da família, talvez seja muita informação para uma resposta só. Então é contigo. Não, eu estava pensando no que ele estava dizendo, e a família ela pode ter surgido como uma resposta cultural à necessidade do homem como animal gregário, né? Então, das várias formas dele se agregar, né, essa experiência familiar ela vai historicamente se configurando a partir de experiências familiares maiores, como os clãs, né? Mas sempre com essa experiência de proteção e de retirada do recurso, da energia de recurso do mundo, né? Essa questão do mando do homem e da mulher são questões que, historicamente, uma série de variáveis também tentam explicar. Uma delas é a diferença de massa corpórea entre o homem e a mulher e como essas resoluções, historicamente, foram sempre resoluções agonísticas, né, bélicas, que envolviam uma tensão física. E a partir dessa supremacia do corpo, não é, toda uma série de outras supremacias puderam também ser estabelecidas, né? Mas seja como for, o fato de que hoje nós temos uma sociedade contemporânea, onde essa experiência de recurso econômico não passa mais por uma violência, pelo menos não uma violência material, né? Tem as violências subjetivas, simbólicas, mas que ela se resolve de outra maneira, então isso abriu para uma experiência mais democrática de família, que é o que a gente experimenta hoje, né? Nós não temos uma herança muito machista por conta dessa formação patriarcal de família? Isso é natural, porque uma cultura não se muda de uma hora para outra. O que se muda, o que pode ficar no esquecimento é a subcultura, mas a cultura não, aquilo que se conserva, mesmo com a lei estipulando o Estado intervindo na família, a questão cultural é pesada, isso pesa muito em relação ao mando do marido, do macho na família. Mesmo com a lei, mas culturalmente. Isso é uma história. Para se mudar, não se muda uma cultura de uma hora para outra. Você lembrar os ensinamentos de Eva Maria Lacatos, né? É muito interessante isso. Me parece que essa tensão, né, se configura muito mais pelo exercício mesmo dessas mudanças, por exemplo, os desarranjos tradicionais têm feito com que muitas famílias sejam famílias que precisem ser caracterizadas de outra forma. Por exemplo, em Salvador, 40% dos homicídios são dirigidos por mulheres, né? Então, me parece que são esses exercícios práticos que efetivamente vêm forçando, não é, esses novos conceitos de família. 40% dos... Pelo menos 40% dos domicílios, né, urbanos são dirigidos por mulheres, né? E alguns desses domicílios, pelo menos 2 gerações de mulheres são gerações que não conhecem uma experiência familiar com o homem ao lado. Então a gente já está falando aqui da ascensão da mulher, né? Da ocupação do território por parte da mulher também, né? A mulher liderando a casa. Mas a questão seria essa mesma, de liderar a casa ou de compartilhamento? Né? O que é que a gente está encontrando nesse momento? Estamos evoluindo para uma inversão de liderança, ou de chefia, ou de comando, ou para um compartilhamento? O que me parece é que isso também é múltiplo, é uma experiência diversa. Nós temos uma experiência que é de liderança, porque significa famílias que se configuram após separações matrimoniais, né? Eu mesmo venho de uma família que se configurou dessa forma e se tornou uma família, em termos de liderança econômica e de formação dos filhos, eminentemente feminina, né? E agregando, vamos dizer, mulheres de uma mesma geração se unindo coletivamente para enfrentar,
não é a diversidade da vida, mas como mulheres, como família dirigida por mulheres. E nós temos também outras famílias que estão se configurando em função de outros tipos de estímulos culturais, onde efetivamente a experiência de compartilhar se torna mais mas isso é natural, existir essa questão do compartilhamento. E o que a gente não pode esquecer é que nesse compartilhamento, querendo ou não querendo, há um certo domínio. Por quê? Porque é quase humanamente falando impossível um grupo humano sobreviver sem que haja nele uma liderança. Pode haver a liderança da mulher ou a liderança do homem, ou é uma liderança conjunta, compartilhada, mas é preciso existir isso, porque humanamente falando é quase impossível esse grupo viver sem essa liderança, se seja do homem ou da mulher, ou que seja uma liderança compartilhada, uma liderança conjunta. Deve existir, porque sempre é necessário o referencial da liderança. É como a questão do valor da hierarquia. Mas o que me parece que está em jogo aqui, no que Valdir está colocando, é como historicamente essa liderança se confundiu com a supremacia masculina. Que me parece Isso. No primeiro momento, né, sempre a supremacia masculina, uma dominação, né, na questão de gênero. Hoje a gente fala nessa forma compartilhada, e aí eu acho interessante quando o padre coloca que pode ser de um lado ou do outro. Né? Mas aí tem outros componentes que também entram dentro desse escopo, que é o filho. Os filhos dentro da casa hoje já não são mais aqueles filhos que apenas obedecem, que apenas baixam a cabeça para que os pais falam. Eles também têm fala, né? Eles também têm voz, e eles querem ter voz dentro da casa. Então isso já acaba constituindo também um modelo de família já bem diferente daquele tradicional. Mas vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo, aí na volta a gente dá prosseguimento falando sobre isso, ok? Então a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Conceito de Família. Participam o padre Severino, da paróquia de São Judas Tadeu, em Cajueiro, e o Alex Jesus, que é sociólogo e professor do Departamento de Antropologia da UFPE. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas pelo WhatsApp 81 98830 7098. Repetindo, 81 98830 7098. Bem, no bloco anterior eu tinha já colocado um outro elemento que também pode exercer uma liderança hoje dentro do lar, né, que é o filho ou a filha. A gente já não tem mais relações tão verticais, onde o chefe dá o comando e todos têm que obedecer. Então, aí volta ainda um pouco a discussão sobre o conceito de compartilhamento. Padre, quer começar a falar sobre? Veja, em relação a isso, nós estamos passando por dificuldades. Quando eu falo nós, estou falando nós de família. Porque o que nós estamos vendo hoje, lamentavelmente, é essa ascensão da adolescência com todo vigor, com toda força, e querendo apresentar padrões para os responsáveis, para os pais. É interessante que a filiação, os filhos, eles não têm o livre-arbítrio de decidir em relação à família. Em que aspecto? Muito simples. A criança, ela está sempre subordinada ao poder do pai, ao poder da mãe. Assim prescreve não só a questão cultural, mas a própria norma. Se você pegar o ECA trata sobre isso de uma clareza extraordinária. E para ampliar mais, o próprio adolescente, ele tem sim uma certa liberdade, mas com responsabilidade, com alguém respondendo também, porque até 16 anos, de 16 a 18 anos, ele tem ali uma responsabilidade relativa, mas estão sempre sob o poder dos pais. O que a gente vê nos momentos odiernos, vigentes, é que há uma certa inversão de valores. Isso aí é um certo perigo. Por quê? A partir do momento que eu começo a não obedecer ou não a respeitar
o meu pai, a minha mãe dentro de casa, isso vai seguir para o mundo externo, para a escola. Então eu vou começar a desrespeitar o professor, eu vou começar a desrespeitar o meu semelhante. Então, porque... na sua visão, ele tem que esperar o tempo dele sair de casa? Não é que tenha que esperar o tempo dele. Ele tem que saber que ele não tem liberdade plena para resolver aquilo. Ele tem alguém que responda por ele, né? Alguém que é responsável por ele, e ele precisa obedecer, porque todos nós não fazemos o que nós queremos, ninguém. O grande francês Jean-Jacques Rousseau dizia, na famosa obra dele, dizia o seguinte, o Emílio, que o homem nasce livre, porém vive acorrentado. Isso quer dizer que nós não temos livre-arbítrio para fazer o que bem, o ser, para fazer o que deseja, e muito menos a criança e o adolescente. Agora, eu estou dizendo isso, mas isso não quer dizer que a criança ou o adolescente vá viver o tempo todo sob a submissão de uma educação rigorosa do pai ou da mãe, porque afinal os tempos são outros. Alex, a minha educação foi diferente. Alex, vamos incluir aí uma outra condição, que é a condição do que hoje se chama de geração neném, né? De muitos filhos que acabam passando dos 21, 24 anos e continuam dentro da casa. Né? E aí, dentro da casa, como que vai ficar a questão novamente essa gestão da casa com tantas presenças? É o problema de um tipo de assunto como esse, que inclusive é o assunto do momento, porque politicamente talvez não tenha força que esteja sendo mais capitalizada como recurso que não a família, né? E aí eu estou vendo você fazer as perguntas e passar para ele, passar para mim já com outras coisas, e eu estou começando a ficar nervoso porque a gente não está esgotando nada, né, Valdir? Porque eu fiquei pensando, por exemplo, o primeiro bloco fechou, não é, ainda com a ênfase sobre o papel da mulher. E eu fiquei pensando, por exemplo, a gente não fez a vinculação com a política, mas o quanto o Bolsa Família, nesse aspecto, por exemplo, foi extremamente importante. Porque ele não apenas resolve ser uma espécie de bolsa de segurança para a vida econômica da família, mas ele toma uma decisão de que essa bolsa vai ser administrada pelas mulheres. Né? São as mulheres que recebem essa bolsa, são elas que administram, elas que davam um destino a isso. Então, pensar como isso chegou, por exemplo, eu estava no sertão quando o Bolsa Família chegou. E aí, como isso chega, né, em famílias tradicionais, né, com os seus vícios tradicionais, né, e como isso efetivamente ocorre, eu entendo também que hoje esse apelo da família que Bolsonaro faz também pode ser uma contraparte a essa experiência que foi o Bolsa Família enquanto experiência familiar e de ascensão da mulher como chefe do lar. Essa questão dos adolescentes também me deixa muito curioso, porque o adolescente deveria ser pensado, talvez, não pelo fato de ser adolescente, mas a idade da técnica em que ele é adolescente. É muito diferente ser adolescente como eu fui, quando efetivamente a minha experiência era a triangulação casa, igreja e escola, né? Que toda a minha experiência lúdica passava por esses 3 lugares. E hoje a experiência lúdica dos nossos adolescentes passam pelas redes sociais, que criam uma série de outras sociabilidades, inclusive outros conceitos de família. Então, a minha filha, por exemplo, ela entende que ela tem um destino específico familiar, mas que ela tem uma escolha familiar que foi feita, e foi feita agregando os amigos dela na rede. Então, ela tem uma segunda família que, de alguma forma, tem um elemento afetivo aí muito forte, porque é uma escolha que ela faz, não é um destino que ela se recolhe, e eu acho que a gente precisa começar a dar conta disso, de que os nossos conceitos de família vão ser atravessados por outros que vêm do adolescente, que vêm da criança, que vai articulando, né, outros modelos de estar no mundo. E a terceira coisa, que eu já esqueci, que você agregava aí o terceiro fator. Não, foi exatamente dessa geração neném, neném, né? É engraçado que... Do adulto dentro da família. Eu não sei muita coisa sobre essa geração, mas 2 coisas em geral, em tudo que eu já li, né, ou que eu já ouvi sobre, chama muita atenção. São pessoas que efetivamente têm muita dificuldade de relação social, de sociabilidade. No caso dos homens, uma dificuldade muito grande em relação com o sexo oposto, né? E, em geral, são pessoas que traduzem posturas conservadoras no mundo. É interessante isso.
são pessoas que ficam cada vez mais dependentes, às vezes não é nem economicamente, porque às vezes são pessoas que trabalham, mas seja como for, eles têm um outro vínculo de dependência com os pais, mas se traduz muito com uma experiência conservadora de mundo, né? Olha, esse programa, ele é uma coisa interessante, né? Porque realmente estava para ser um seminário com vários programas, mas você aí tocou num aspecto que envolve a política, e eu queria até dar uma atualizada e trazer algumas coisas ligadas mesmo a esse momento que a gente está vivenciando. Primeiro é sobre a declaração do general Mourão, né, que chegou a dizer que uma casa sem, ou uma criança, né, uma casa sem homem, com crianças criadas por mães e avós, é uma fábrica de desajustados, né? de pessoas desorientadas. E isso aí causou muita polêmica e reforça exatamente um conceito machista, né? O de uma necessidade de ter uma presença masculina. Qual a sua avaliação sobre isso? Mas isso mostra, eu acredito, com todo respeito a quem emitiu essa sentença, o Mourão, um desconhecimento da questão de que a mulher ela pode também criar os filhos sozinha, melhor dizendo. A mulher pode ser responsável, a mulher pode assumir. Eu trabalho com famílias. Quantas mulheres são mulheres viúvas de maridos vivos? E assume essa responsabilidade. E isso não quer dizer que o filho daquela senhora, aquele adolescente, porque foi criado só com a avó ou com a mãe, vai ser um delinquente. E está constituída aí uma família, não é? Sim, hipótese alguma. Uma mãe solteira que vai constituir sua família sem a presença do homem. Ela constituiu uma família. Então, isso, inclusive, vai de encontro àquilo que está defendendo o Estatuto da Família, que preconiza que para ser família tem que existir a presença do homem e da mulher. Mas com licença, é interessante que o Estado, porque querendo ou não querendo, a família, mesmo sendo de direito particular, há uma parte do direito de família que o Estado bota a mão. O Estado já deixou isso claro. Por exemplo, na Constituição, no artigo 226, o Estado deixa claro, família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Não dá tanta proteção, porque é uma proteção apenas formal. Lá o Estado fala da família do casamento, contrato bilateral entre duas pessoas, sexos diferentes, a família união estável entre o homem e a mulher, a família monoparental e a família substituta. Então, no caso da mulher ficar sozinha, família monoparental, ela é responsável. Então, eu não posso dizer, eu não posso subjugar, eu não posso colocar um fardo nas costas desta senhora que criou o filho sozinho e que agora o filho dela, porque faltou a presença do pai ou da avó, da mãe, não sei, vai ser um delinquente. Permitam-me o termo. Eu não posso dizer isso, em hipótese alguma. O que me parece é que o que o político tem feito, né, nesse momento, a política conservadora tem feito, é escolher um modelo de família que, de alguma forma, ele chama de tradicional, mas aí a gente tem que entender que o próprio tradicional, mas historicamente é dado. Então, o que a gente chamava antes de tradicional não era simplesmente um homem e uma mulher com o seu núcleo filial, mas um homem e uma mulher que durante toda a sua existência estiveram juntos, né? Mas um cara como um candidato como Bolsonaro, ele se entende como herdeiro e defensor de uma família tradicional. Ele mesmo representa a família tradicional, mas ele está no seu segundo ou terceiro casamento. Então, o próprio conceito de tradicional, ele é histórico. Não existe famílias e uma família tradicional como se o conceito não resistisse ao tempo, né? E isso é um aspecto. Mas o que eu acho que é grave no que está acontecendo é que, seja qual for o conceito de família tradicional, o que está acontecendo é que hoje nós temos mais de 50 milhões de pessoas no Brasil dispostas a acatar esse modelo como um modelo normal de família e tornar patológico todos os outros modelos. Por que isso tem sido pré-requisito para você identificar um candidato como sendo idôneo, como sendo do bem, como sendo bem comportado, né? Ou seja, tem que ter uma família bem constituída dentro dos modelos de uma sociedade tradicional? Então,
A sua pergunta talvez seja a pergunta mais difícil, seja a pergunta que a gente deveria mais perseguir e cuja resposta me parece a mais difícil de oferecer. Porque ao mesmo tempo que esse modelo é perseguido no discurso, na prática, se a gente pensar alguns candidatos que foram eleitos na esteira do partido de Bolsonaro, eles não representam de forma alguma esse modelo íntegro, não construído de família que o Bolsonaro diz representar. Né? Então, me parece que é muito mais um recurso retórico que tem a capacidade de mexer com o sentimento de uma parte significativa da população, né, por vários motivos, mas que é muito mais um recurso do que uma verdade, né, real da política. É interessante essa questão o professor Alex citou do presidente, o Bolsonaro, que cita no seu programa... Não, por enquanto, candidato. Ah, candidato. Eu falei presidente, foi? Foi. Ah, desculpa. Por enquanto. Não, o candidato. Como defensor da família tradicional, né, e que, na verdade, já está no terceiro matrimônio, terceiro casamento, eu não sei bem, etc. Talvez aproveitou este gancho, que é isso que a sociedade, que é o povo quer escutar, faz parte da grande coletividade e se apresentou e veio com essa nova ideia, como se fosse ele o protótipo, o modelo de uma realidade que, na verdade, ele não tem aquela tradição de seguir desde o seu primeiro, por exemplo, está no seu primeiro casamento. Talvez ele aproveitou isso aí, não no sentido essa fase de 3 casamentos, mas no sentido de que eu vou defender isso aqui como tradicional, como se ele fosse protótipo. Então, a questão aqui me parece que é mais uma questão de gênero. É a exclusão, a diversidade familiar que o discurso teórico e as práticas, né, em torno das relações de gênero produziram, né, que hoje me parece que o Bolsonaro representa a inversão disso, a possibilidade de que essa exclusão ela possa, de alguma forma, voltar às suas margens mais ou menos normais que já foram estabelecidas na sociedade. Agora, por outro lado também, a pessoa não é obrigada a conviver com a pessoa que não deu certo, né? A lei do divórcio a lei do divórcio é a lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977. Já houve faz tempo. Ninguém se casa para se separar. Eu acho que quando você faz um pacto com alguém, você faz um pacto definitivo. Você quer viver, você quer construir uma vida com alguém. Mas se no percorrer da carruagem não deu certo... Agora, o que eu não posso... É muito interessante, padre, é muito interessante o senhor trazer essa discussão, porque ela parte exatamente de alguém que está vinculado à Igreja Católica, né, cujo matrimônio ele aponta para uma vida até a eternidade. Então, assim, hoje a gente está diante de uma quantidade muito grande de divórcios no Brasil, e isso reconfigura, inclusive, o sentido de família. Era só uma Veja, a questão dessa desconfiguração da família por meio do divórcio. Então, você se casa, você não se casa para se divorciar, você se casa para viver a sua vida. Agora, se não deu certo, paciência, recorre à lei, a questão do divórcio. Agora, eu não posso admitir qualquer candidato se apresentar como protótipo que defende uma cultura familiar, uma família tradicional que já está no terceiro casamento. Entendeu? Aí fica um pouco difícil para você entender. Talvez você venha com essa roupagem, porque talvez é isso que o povo quer, a comunidade quer escutar, quer ouvir. A gente vai fazer um intervalo. Eu falei reconfiguração. A palavra desconfiguração que o senhor usou também foi interessante. Mas vamos pensar no próximo bloco em reconfiguração da família a partir do divórcio. Okay. Tá? Então a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Conceito de Família. Participam Alex Jesus, antropólogo e professor da UFPE. Padre José Severino de Arruda, pároco da Igreja de São Judas Tadeu, em Cajueiro. Bem, no bloco anterior a gente tinha começado a falar sobre o divórcio. E o fato é que
As pessoas começam muitas vezes com um esposo ou com uma esposa e depois trocam no meio do caminho, né? Os filhos vão para um lado, vão para o outro, a família vai se reconfigurando o tempo todo. Então, assim, é outra sociedade. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Não é fácil para a prole, para os filhos, a convivência, vamos chamar sobrevivência, depois da separação dos pais. Por exemplo, você tem uma vivência com o pai e a mãe durante 10 anos e de uma hora para outra aquele lar é rachado, há uma divisão e os filhos sempre vendo a presença do pai, a presença da mãe e de uma hora para outra um vai para lá, outro vai para cá, começa a constituir nova família e a criança ou o adolescente fica um pouco perdido. Querendo ou não querendo, isso afeta o ser. Porque eles tinham ali aquele referencial do pai, da mãe, a presença, porque isso é muito importante, onde eles conseguiam o amor, a compreensão, o diálogo, etc. E de uma hora para outra veio a questão caminhar modos diferentes. E agora, ficar com quem? Vai ficar com quem? Com o pai, com a mãe? Aí um começa a colocar a criança, o adolescente, um contra o outro. Então, essa questão do divórcio, isso não é uma coisa que deve ser louvável. Não, porque eu trabalho com família, eu sei o que é isso. Eu sei o que é uma família que 10 anos de casamento, de uma hora para outra, quebrou o vínculo, um vai para lá, outro vai para cá. Eu trabalho com isso, eu lido com isso. E não é fácil, é difícil. Eu acho que a gente precisa situar bem o que o padre Bill está colocando, porque eu tenho medo justamente de como um discurso desse, que eu entendo exatamente a origem e o, vamos dizer assim, a função religiosa por trás da fala do padre Bill, tenho medo de que seja usado, não é, como uma forma de enaltecer, inclusive, a família tradicional e achar que ela é aproblemática. Que ela está suspensa de problema. E isso é uma coisa, eu acho que é importante a gente colocar. Uma separação, um divórcio para os filhos é sempre uma situação desagradável, desconfortável, mas a gente eu acredito que a gente não pode acreditar que todos os sinais vão ser sempre sinais negativos ou que vai se seguir de forma negativa. Por quê? Porque nós temos uma sociedade onde a violência tem sido cada vez mais estruturante dela e uma parte significativa dessa violência ocorre no seio da família e no seio da família tradicional. As violências domésticas de gênero, o modo como as crianças muitas vezes são violentadas, abusadas, muitas vezes acontece, e isso eu estou falando por estatística, as estatísticas demonstram, nós temos várias instituições públicas e privadas que se dedicam a isso, que são sérias e demonstram isso. Então, na realidade, tanto a família tradicional como uma família como a minha, que é a mosaico, que é uma família constituída de filhos que vêm de relações diferentes, e que tem uma configuração mosaica na atualidade, elas são famílias que elas podem ser coisas tanto positivas como negativas. Isso eu acho que a gente precisa quando eu falei do aspecto da família, da questão da quebra do vínculo, eu não estou dizendo que aquela família tradicional, lá só existe paz e amor. Não é nesse aspecto, não. Estou falando do sofrimento, da ruptura, porque toda quebra causa, fosse uma terapia de choque. Eu fiz uma pesquisa, quando eu era estudante de Direito, fiz uma pesquisa antropológica, aliás, sociológica, inclusive a minha professora de Direito Sociológico, Direito Jurídico, me orientou nos presídios. E era uma pesquisa sobre o questionário. E uma das perguntas era a seguinte, no questionário: quem foi a sua família? A maioria respondeu: eu não sei o que é um amor de família, eu não sei o que é uma relação, eu não sei o que é um pai, eu não sei o que é uma mãe. Então isso pesa muito na estrutura psicológica da pessoa. Pense você, adolescente, de uma hora para outra ser jogado, sair daquele lar e ir para casa de um tio, de uma tia, de uma avó. Não é que naquele lá não existia, é claro, isso é natural, mas isso é um choque muito grande, pode desestruturar a pessoa. E ali ele tem um certo apoio. Não, claro, eu só queria enfatizar que o divórcio pode ser uma nova chance para o amor. Eu sei, não era no sentido de que a família tradicional é paz e amor, entendi. Olha, eu me preocupo agora porque nosso tempo começa a ficar pequeno e tem participação do público, mas tem uma questão que eu não queria também deixar de fora, que é o Estatuto da Família, o projeto que foi aprovado pela Câmara em junho,
não é? E que tem sido muito polêmico pelo fato de que ele considera o núcleo familiar o núcleo restrito ao homem e à mulher. Então, assim, ele bane a possibilidade de você considerar a união homoafetiva como uma união de família. Né? Então, isso é polêmico, é possível que ainda haja algumas alterações, mas hoje é o que está sendo posto dentro desse Estatuto da Família. Como a gente pode tratar essa questão, Alex? O que eu acho importante, e num momento onde efetivamente a gente percebe que a experiência constitucional ela vem correndo, né, ao longo dos anos, ela vem correndo risco, eu acho que é muito importante a sociedade entender que parte do enfrentamento não se traduz numa espera da lei ou da formalidade. Eu entendo que as instituições sociais que são fortes e que podem oferecer amparo para os indivíduos na sociedade, elas precisam se manifestar. Então, a resposta religiosa a essas questões são bastante diversas. Eu venho de uma tradição, a minha tradição de origem é batista, mas há mais de 10 anos eu sou anglicano, episcopal anglicano. E esse ano, em Brasília, né, no sínodo geral da igreja, a igreja votou, né, foram 58 delegados, 53 votaram a favor, né, 2 abstenções e 1 contra, que a igreja irá casar homoafetivos. Irá recebê-los na sua comunhão, irá casar esses homoafetivos. Por que eu acho que isso é importante? Porque a gente está vivendo um momento na nossa sociedade onde apenas o lado conservador da religião está sendo mostrado, que eu acho que uma atitude dessa da igreja anglicana, nesse momento, né, onde a gente vê um estatuto desse sendo formalizado, eu acho que é importante enfatizar. Há respostas diferentes e de instituições que mesmo sendo conservadoras, entendem que o amor é mais importante do que a lei. O senhor acredita que com essa visão de futuro, né, vanguarda do Papa Francisco, o Vaticano possa chegar? Veja, inclusive o Papa já publicou um documento acerca disso, o Amoris Laetitia, e ele fala justamente dessas dificuldades, dessas configurações de novo modelo de família. Mas, em relação a isso, ele é bem claro em relação à família, da questão da figura paterna e da figura materna. É interessante que essa questão aí do Estatuto da Família, é preciso ter muito cuidado, porque a questão da legislação, porque você, querendo ou não querendo, são fatos que acontecem. Isso é corriqueiro. Entretanto, precisa de uma proteção para essas pessoas, para essas famílias, uma proteção estatal. O que a gente percebe é o seguinte, um dado histórico, o pessoal do Rio de Janeiro, a Procuradoria-Geral da Prefeitura, entrou com aquela ação famosa em 2011, aquela DIN, para que fosse reconhecida justamente essa união estável. Os senhores ministros apresentaram lá que deveria ser respeitada a dignidade da pessoa humana, etc., tudo mais. Esqueceram que na própria lei que eles fizeram isso, a própria Constituição fala que o casamento, a família, é a união estável entre o homem e uma mulher. Quando eu estou falando isso, é o seguinte, tira a proteção justamente desse grupo. Porque é necessário que uma legislação própria que exista. Então, os ministros não têm essa autonomia. Então, que isso vá para o Congresso para se decidir. Para se amparar essas pessoas, porque, licença aqui, não é justo um homem construir uma vida com outro homem ou uma mulher com outra mulher, de uma hora para outra alguém morre, vai embora e a família do outro chega lá, leva tudo. Isso não é justo, é questão de justiça. É uma coisa muito polêmica. Agora, configurar isso como família, como matrimônio... A gente precisa fazer um outro debate trazendo a questão jurídica, dessas relações. Mas eu estou tentando acelerar para poder a gente atender aqui a algumas pessoas que mandaram perguntas. Meu nome é Walter do Vale, resido em Recife. Gostaria de saber como é possível sustentar um modelo de família bastante antigo se o mundo hoje é bem diferente. Essa é a primeira pergunta. Quem gostaria de responder? É interessante a questão, porque é uma questão cultural. E nós temos, além da família tradicional, do pai e da mãe, que vai existir sempre. Isso não vai acabar. Porque, primeiro, a família não é projeto humano, a família é projeto divino, é projeto de Deus. Vai haver outras configurações, sim, mas essa família, acredito que não... Outra pergunta. O conceito da família estará bem representado no Brasil por Bolsonaro, que tem vice que discrimina negros, índios, que coloca uma criança fazendo gestos de uma arma. Me chamo Edivan e moro em Tegipió.
É uma colocação, quer fazer algum comentário, Alex? Não, eu estava me lembrando, vindo para cá, assim, como esse conceito é um conceito não apenas que determinados grupos brigam, mas como determinados grupos negam a outro, né? Então, essa patologização da família só com mulheres é uma forma disso. Mas, por exemplo, na historiografia sobre a escravidão, durante muito tempo se negou que o escravo tivesse formação de família. Foi preciso que um americanista escrevesse um livro chamado Na Senzala, uma Flor, para mostrar as concepções de família que florescem ali. Então, eu queria enfatizar isso. Nesse momento que a gente está vivendo, é bom lembrar que a família, mais do que essa proteção afetiva e material, ela tem sido usada como um recurso político, como estratégia política. Me permita fazer uma pergunta ao padre Severino. Okay. Com a vinda da tecnologia, as famílias estão cada vez mais dentro de casa, perdendo sua essência familiar. Qual a sua visão em relação entre a tecnologia e a família? Me chamo Gil, da Cultura, estou em Paulista. O Papa, o Francisco, este novo florescer na igreja, esse homem admirado pelo mundo, já falava disso sobre o documento Amor Letícia, essa dificuldade da questão da comunicação digital dentro da casa, onde os filhos não estão mais à mesa com os pais, não dialogam mais, é cada um no seu quarto, na sua casa, na sua sala com o seu celular. Então, isso é uma dificuldade enorme em relação para a família enfrentar isso. É um isolamento, às vezes está dentro de casa e é um grande isolamento, porque cada um fica no seu mundo com o seu celular, etc. Então é uma dificuldade. Como resolver isso? O Santo Padre Francisco coloca no seu documento que é através do diálogo, é trazer através do amor, da oração, do afeto. Porque não se pode perder afeto. Isso é muito importante na nossa vida, porque querendo ou não querendo, nós somos seres transcendentes, somos seres compostos, intrínsecos entre o físico e a alma, e nós precisamos desse afeto. Mais uma pergunta, gostaria de saber o que o padre acha do candidato Bolsonaro ter deixado filhos do primeiro casamento, não fortalecendo assim o conceito de família que o mesmo padre e a própria Igreja Católica defendem. A pergunta é de Andréa Xavier. Como ele, por favor? Andréa Xavier. A pergunta é, gostaria de saber como é o candidato Bolsonaro, o fato, né, uma análise sobre o fato do candidato ter deixado os filhos, sim, não fortalecendo o conceito de família que... Sim. Isso aí nós já falamos antes, a questão do como é que se apresenta como protótipo, que já tem já vai no terceiro casamento. Né? Já falamos sobre isso. Eu não vejo isso como correto. Se defende a bandeira da família, deveria estar no primeiro matrimônio, no primeiro casamento. A gente já está aqui agora para os minutos finais. Então, Alex, no começo a gente fez uma pergunta sobre um conceito de família geral, não foi? E a gente poderia encerrar esse programa tentando trazer um conceito de família ideal. É possível isso ou seria exigir demais? Não, nesse momento onde todo mundo tem medo de uma ascensão fascista, ter um conceito ideal, me parece que tudo que é totalitário tende para o ideal, para o unitário, sabe? Para o uno. Mas o que mais eu acho que a gente poderia deixar para pensar mesmo é isso. O conceito de família é um conceito, sobretudo, afetivo. Se eu cumpro essa função afetiva, né? Se o outro se sente emocionalmente bem ao meu lado, eu tenho certamente uma família ao meu lado. Né? Eu acho que é mais pela função do que pelo conceito que a gente deveria, né, efetivamente se apegar. O que nós podemos dizer é que a família é um projeto de Deus. É um projeto que Deus criou para que todos recebessem amor, recebessem a compreensão, o diálogo, a paz. Isso é muito importante. E nós não podemos perder de vista os valores éticos, os valores familiares da família, porque Durkheim já dizia, quando a sociedade perde de vista os valores éticos, os valores morais, ela começa a se esvaziar. Então é preciso, mesmo nesse turbilhão, com esses novos conceitos, mas é preciso defender essa coisa tão maravilhosa que foi criada por Deus, que é justamente a família. Porque eu vim de uma família, aliás, nós viemos de uma família, permitam-me o termo, equilibrada ou não, uma família monoparental, substituta, mas nós viemos de uma família, nós temos um referencial, e esse referencial não fica só na parte afetiva, esse referencial onde vê o pai, a mãe, ou só o pai ou só a mãe.
Ok, nós agradecemos a participação de vocês, a participação do padre Bill. Obrigado, Bill de Arruda, do Alex Jesus, a participação de você que nos acompanhou e também quem mandou perguntas no programa de hoje. Então a gente fica por aqui, a todos uma boa noite e até o próximo.